poder saudá-los com a paz nesta manhã. Amém? Pode aplaudir a Deus, porque o frio ficou lá fora. Aqui dentro tem esse fogo, não é verdade? É fogo de Deus, não é verdade? Neblina ficou lá fora, o Espírito Santo está aqui dentro. Isso que é importante, né? Nós vamos falar nesta manhã sobre 3 palavras sobre esperança que nos enriquece. Um versículo apenas eu gostaria que projetasse, Romanos 15, versículo 13. Lá diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Onde diz toda alegria, na minha versão diz todo gozo. Então eu vou falar sobre 3 palavras. A esperança nos dá o gozo completo, a alegria, a realização completa, e depois sobre o Espírito Santo, e em terceiro lugar, Ele nos chamou para sermos seu representante aqui na terra. Amém? Então aqui nós temos o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É maravilhoso quando nós podemos realmente estudar a palavra. E falando em esperança, Paulo, ele tinha convicção quando ele escreveu este versículo, porque era um homem, um comandante do Império Romano, onde ele entrava nas casas e arrancava as pessoas, diz que do caminho do Senhor, arrancava, aprisionava e matava, e sabe lá o que mais. Aí agora, quando ele se converte, quando estava indo para Emaús, Emaús não, quando ele estava indo a outro caminho, aí Deus chega e o convence, e aí ele muda completamente. Ele muda, ele diz então, olha, aquilo em Gálatas, aquilo que era para mim alegria, gozo, agora é lixo. Em Gálatas diz até esterco. Podem ler isso, notem que mudança quando estamos com Cristo e quando estamos sem Jesus Cristo. Aí ele diz, aquilo é tudo refúgio para mim, mas agora tenho gozo, alegria completa, eu tenho paz no meu coração. Ele era um homem de destaque, mas não o realizava. Por quê? Ele simplesmente estava longe de Deus. E aqui nós temos então, em primeiro lugar, Paulo nos relata que o gozo completo. E Agostinho, este grande homem de Deus, já escrevia que Deus colocou em nós a alma, que não aparece, porque é espiritual. E enquanto o homem não voltar para Deus, ele não tem paz, ele não tem essa realização completa. E Paulo é para nós este exemplo. Então nós precisamos estar na presença de Deus. E ele diz então, a sabedoria e a grandeza de Deus, simplesmente ele coloca a alma que o conecta com ele, para que sejamos pessoas realizadas, com gozo completo. É o ápice da vida cristã, quando nós temos este gozo. E ainda diz mais, por quê? Gozo, porque tenho paz completo na escuridão da noite. Cantamos, Deus nos leva para o deserto, conforme Oséias, para falar ao nosso coração. Então, quando nós somos desafiados e somos levados para o deserto, é para aprendermos, é para descansarmos. E ainda continua,
Gozo porque fui absolvido de todo o tormento, da condenação e da ira de Deus, porque Jesus na cruz me perdoou completamente. Por isso Paulo então escreve: eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho alegria. E continua: gozo porque fui absolvido e ainda porque Deus me surpreende cada dia. Quando eu acho que Deus não vai fazer, é que Ele faz. E muitas vezes quando eu acho agora Ele vai fazer, não, Ele prorroga. Nos diz em João 11, 25 e 26, quando Marta e Maria já não tinham mais esperança. E Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta para o teu vizinho: você crê nisso? E essa é a verdadeira esperança. Não é a esperança de hoje contra a Noruega. Muitos vão chorar, um vai voltar para casa, mas a esperança é em Jesus, não no futebol, porque um grupo vai para casa, mas a nossa esperança está nele e vai continuar. Por isso diz: você crê nele. Marta e Maria não tinham mais esperança. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, porque já faziam 4 dias. E por que 4 dias? Até 3 dias os judeus criam que podia ressuscitar, mas no 4º não, porque já estava cheirando mal, estava em decomposição. É aí que Jesus, a sabedoria dele, chegou e em seguida nos mostra que muitos judeus, muitas pessoas creram. Então esta é a esperança: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, não existe outro caminho. E esta é a maior riqueza, é o gozo completo, a realização, conforme nos mostra a palavra de Deus. Deus não tem plano B, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a ressurreição, Ele não tem plano B. Jesus estendeu as mãos no Calvário e de mãos abertas Ele falou: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Notem o amor de Deus, Ele é completo, é universal, mas também individual, que cada um precisa crer e saber naquilo que vai realmente crer. E dentro de você a paz deve de continuar, como já mencionei. Se o Brasil perde ou ganha, você sabe que Noruega é um dos países mais convidativos do mundo para se viver, que tem 60 dias sem sol. Você sabia disso? Dezembro e janeiro não tem sol, é noite, 60 dias. E esse é o time que o Brasil vai enfrentar. Mas a nossa fé, a nossa esperança está acima. Eu me lembro quando o Titanic foi realmente feito por homens engenheiros especialistas. Era o maior navio, era o navio mais luxuoso, com milhares de pessoas festando, e de repente um pequeno iceberg grande levou tudo abaixo. E daí nós podemos aprender: aquilo que o homem constrói sem a direção de Deus, um dia vai desmoronar, pode ser o que for. E por outro lado, nós sabemos que a arca de Noé, ela foi feita por um amador, não era engenheiro era Deus. E o que aconteceu? Eram 150 dias de água, de tormento, mas ela sobreviveu à arca.
e toda a família foi salva. Amém? Amém? Isso é maravilhoso, quando nós sabemos aquilo que vem de Deus permanece, e aquilo que o homem coloca a sua sabedoria perece. Gostaria de mostrar o cântico, eu acho que está projetado 2 versos, ok? E no Titanic eles cantaram. Está aí com você? Não? Ah lá. Aumenta um pouquinho, senão... Bom, vocês podem ler comigo. E teu cuidado terno me cercas, bom pastor, porque se tudo ao longe estás, eu fico sem vigor. Podem ler juntos. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e a tua força não sentir, a mão sentir, a minha mão suster. Então, eles cantaram quando o navio estava afundando. Não foi composto por eles, mas eles cantaram, lembraram, onde diz: tu és o meu amparo, o meu guia e protetor, a graça, a paz. Amém? Pode aplaudir. Este é Deus. Eu não acompanhei porque a letra estava pequena. Meus olhos já estão estão diminuindo, tá? Então nós percebemos o que é a paz, a esperança. Quando nós temos esperança em Deus, parece-me que 1.200 pessoas morreram, outras sobreviveram. Naquela hora eles se lembraram de Deus. E uma aplicação: não se lembra de Deus na hora da dor, mas permaneça com a esperança viva que Jesus ressuscitou. Ele é a nossa esperança, Ele é nosso gozo completo. Segundo lugar, somos enriquecidos no poder do Espírito Santo. Está no mesmo versículo 15 e 13 que já foi lido. O Espírito Santo, ele realmente nos capacita para o reino de Deus. O outro exemplo: Davi fora ungido, conforme Samuel 16. Mas quando ele fora ungido como rei, ele foi pastorear as ovelhas do pai. Depois, em segundo serviço, leva agora comida para os teus irmãos que estão na batalha. Mas a unção estava com Davi. Notem, a unção que Deus coloca, que é o Espírito Santo, não diminui se nós vamos limpar um banheiro, se vamos cuidar dos carros, se vamos ser recepcionistas ou levar uma cesta básica para alguém. A unção de Deus permanece em nós. E quando ele chega na batalha, ele vê, aí a unção começou a fluir, porque ele estava cuidando das ovelhas, estava levando pão para os seus irmãos, mas Davi não era conhecido como rei de Israel. Note novamente a estratégia de Deus, o poder do Espírito Santo. Davi não era conhecido. Então ele precisava de fazer algo grande para ser reconhecido pelo mundo. E ele enfrenta e vence o Golias. Aí começou a perseguição. E aí, conforme o pastor Arthur já mencionou no domingo passado, entre 14 e 16 anos de perseguição. Mas ele continuou firme, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha a unção, esta riqueza. E ele se torna rei depois de 16 anos. Percebam só que nós, quando temos esperança e somos ricos no poder do Espírito Santo, nós jamais iremos desistir. O Espírito Santo realmente capacita-nos para a obra. Quando Deus me chamou, eu também enfrentei desafios,
mas eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nos enriquece porque ele nos guia. Ele nos guia em toda a verdade. Por exemplo, na hora da criação do mundo, foi o Espírito Santo que começou a colocar luz nas trevas. Havia trevas, havia escuridão, e o Espírito Santo mudou a situação. Quando você nasceu de novo, foi a unção do Espírito Santo que entrou em você, te convenceu do pecado, te convenceu da morte eterna, do sofrimento eterno. Por isso que essa é a riqueza do Espírito Santo. Antes vimos a riqueza, o gozo, a alegria, mas agora é do Espírito Santo. E quando Jesus foi concebido, foi pelo Espírito Santo. Aí nasce Jesus, o Filho de Deus. Esta é a riqueza do Espírito Santo. Por isso jamais podemos falar, eu era crente, eu servia a Deus. Não, é só passar óleo de peroba e aí vai curar. Porque quem tem a unção do Espírito Santo não abandona o caminho de Deus. Amém? Não abandona o reino de Deus. Ele continua firme na sua esperança. E ainda nos enriquece, porque Ele nos torna filhos de Deus. Somente Ele nos convence, Ele nos torna filhos de Deus, nos diz a sua palavra. O diabo só ataca quem é contra Ele. Quem é do diabo não vai ter problemas, mas na hora que você decide seguir a Jesus, amar a Jesus, colocar a sua confiança em Jesus, Ele simplesmente, Ele conhece o teu nome, mas Ele te chama do passado, fracassado, isso, aquilo, chama o passado na sua vida. E Jesus, o Filho de Deus, te conhece, mas o teu nome, mas Ele te chama vitorioso. Você é meu filho, você vai, guerreiro de Deus, aleluia, pode aplaudir, você é vencedor. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, que Jesus nos chama, conhece, mas nos chama de vencedor. Você é meu filho amado, você foi ungido, você me pertence. Isto que é importante, e nós precisamos sempre fazer o quê? Sermos a ponte, como nós somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser a ponte para levar pessoas a conhecer a Jesus. Aí podia perguntar, mas como? Na hora quando você vai orar em casa, sempre ora pelos pastores, sempre ora pela comunidade. Isto vai intrigar as pessoas. Mas que é isso? Sempre ora pelos pastores, mesmo na firma. Se vai no aniversário, vai no casamento, na hora que eles vão entregar a palavra para você, não esqueça de orar. Obrigado pela minha célula. E com isso é a mesma coisa, jogar sal para o boi, para ele engordar e beber mais água. Então assim quer dizer, nós vamos fazer a ponte. Aí chega uma hora eles vão dizer, mas já que fala tanto da comunidade, da sua igreja, da sua célula, eu quero conhecer. Isto é fazer a ponte, isto é levar, conduzir as pessoas para o caminho certo. Amém? Amém. Nós vamos continuar. Deixa eu ver que eu me perdi um pouquinho aí. E nós sabemos que a nossa esperança é que no amanhã nós estaremos com Ele. Amém. Viveremos com Ele para todas as eternidades. Amém? Pode aplaudir mais uma vez esse Deus maravilhoso. Em terceiro lugar, Ele nos enriquece para sermos ministros de Cristo. Ele nos enriquece porque Ele nos chamou para sermos o quê? O seu representante aqui na terra. Martim Lutero já falou, não é uma opção
e sim um dever de todo salvo servir aquele que o salvou. Então não é uma opção. Eu diria, não fique em cima do muro, igual aquele gato, olha para a esquerda, olha para a direita, onde é melhor eu vou pular. Não, se firma na casa de Deus. Vai onde se prega a palavra de Deus, onde há direção, e permaneça, porque a luta vem, porque o diabo só ataca aqueles que são contra ele. Uma árvore frutífera leva pedrada, mas uma árvore que não tem frutos não leva pedrada, porque não tem nada para tirar. E assim nos diz então a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Fala, reconciliação. Olha, que riqueza é essa? A riqueza, temos o gozo completo, a realização. Depois, a riqueza do Espírito Santo. Agora somos o que? Representantes do Deus vivo aqui na terra. Amém? Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Antes diz, ele deu e agora ele confiou. Percebam que esta é a riqueza que nós podemos ter. Esta é a riqueza que temos quando nós servimos este Deus maravilhoso. Primeiro nos deu o ministério da reconciliação e depois nos confiou o ministério da reconciliação por meio de Cristo. Quer dizer, nós somos representantes deste Deus maravilhoso aqui na terra. Amém? Então, mais uma vez eu quero dizer, nunca desista de servir a Deus, porque a recompensa não é a igreja que vai dar para você. A recompensa é lá, a riqueza é lá, a herança é lá. Que nós temos aqui vamos deixar, mas tudo que é riqueza permanente nós encontramos na casa de Deus, na sua palavra e o servindo. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. E ainda gostaria de dizer, lembram-se como foi salvo o Império Romano? Em Daniel 6, 16 e 23 nos diz: ora, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e os lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que te livre. O próprio rei incrédulo, ele profetizou que Deus te livre. Você serve a Deus continuamente. Note, é sem intervalo, é sem férias. Servir a Deus continuamente, assim como nós nos alimentamos. E aí, o que aconteceu no 6:25 em diante? Então o rei escreveu, quer dizer, Daniel foi salvo. Então o rei escreveu aos povos e nações e homens de todas as línguas que habitem em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Quer dizer, primeiramente a paz. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do reino os homens tremem e temam perante o Deus de Daniel. Então, lá na hora da dor, mas na hora da dor a unção de Daniel se manifestou. E ele falou: se quer me matar, pode me matar. Se Deus quer me livrar, me livra, senão eu vou com ele. Aí o próprio rei reconheceu, e no decreto diz o seguinte: o Deus de Daniel, o seu Deus jamais, ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, e o seu reino jamais será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva,
Ele faz sinais, Ele faz maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel da cova dos leões. Aleluia! Amém! Então, o que você precisa hoje na sua vida? De sinais, de maravilhas, livre de alguma coisa do pecado, ou você precisa ser salvo para fugir da condenação eterna, ou precisa de um ministério para servir a Deus. Nós temos tudo aqui, porque Daniel, ele primeiro testemunhou que se Deus quer me livrar, Ele vai me livrar. E depois o rei reconheceu e salvou naquela época, o mundo daquela época, aliás, porque por causa de um só homem, porque ele conhecia e vivia a Deus. Esta é a riqueza, o gozo completo, a realização completa, a riqueza do Espírito Santo, a riqueza em podermos servir a Deus. Ele que nos estabeleceu, e todo ser humano nasceu para honrar e glorificar a Deus. Todo ser humano tem os seus dons e seus talentos, que pode e deve servir a Deus, mas não continuamente. Fala para o teu vizinho, continuamente. Amém? Não é apenas um mês, mas é continuamente, com problemas ou sem problemas, nós precisamos servi-lo. E nos diz então a palavra de Deus. Eu gostaria que projetasse, se for possível, senão eu vou ler Jeremias para concluir. Jeremias nos fala, Jeremias 31. O versículo 17 diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Se alguém da tua família está desviada, ele vai voltar para a casa de Deus. Amém? Seja quem for, creia na palavra de Deus. E ainda diz agora no 25: porque satisfaz a alma cansada e sacia toda a alma desfalecida. Se você está desanimado, a tua alma está desanimada, desfalecida, aqui a palavra de Deus diz: eu sou a solução, eu posso te levantar, como diz o versículo seguinte, onde nos diz a palavra: porque nisto despertai e olhai, o meu sono fora doce para mim. Antes ele não dormia, mas agora o sono se tornou doce. Então a alma cansada, Ele satisfaz, Ele pode animar, encorajar, consolar, mas nós precisamos saber da grandeza de Deus, a riqueza que nós temos. O louvor já pode subir. Concluindo, somos ricos, pois a esperança está em Deus. É vital tomar posse e contagiar outras pessoas. O primeiro ponto. Vou repetir. Somos ricos, pois a esperança está em Deus. É vital que possamos tomar posse e contagiar outros. 2. Somos ricos no Espírito Santo, pois sem Ele marchamos pelo deserto, sem direção e sem esperança. Último, somos ricos porque Deus nos estabeleceu para seu ministério. Deus nos estabeleceu, não foi o pastor. O pastor foi guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Amém? Podem ficar em pé e aplaudir mais uma vez este Deus maravilhoso. Aleluia! Agora fala para o teu vizinho: você é rico em Deus. Não se esqueça disso. É uma riqueza que permanece. Amém? A riqueza de Deus permanece. Amém.